Esse vídeo ele vai em resposta de um querido e eu vou apenas dizer as iniciais dele, é GT. E eu senti a necessidade, assim, de responder a um compartilhamento que ele fez no Facebook e que me tocou, foi tocante para mim e para algumas pessoas também, né? Eu o conheci, acho que em 98, e eu guardo, assim, dentro de mim, uma lembrança de um menino que brincava de fazer o que ele estava fazendo. E uma lembrança boa. Viu, GT? Eu escrevi um texto para ele, mas eu achei de bom tom gravar um vídeo. E o ser humano que vos fala não é famoso. Eu também trabalho como atriz também, mas eu estou mais em atividade como mãe e desenvolvo um trabalho com as pessoas de ser um centro, né? Um centro de um centro de reconexão, de energia, de vida, de, de fazer com que essas pessoas elas se percebam mais dentro das trajetórias pessoais que elas mesmas têm. Vulgo, tenho até medo desse nome, eu acho meio. Mas é terapeuta. Mas eu não me identifico assim, eu não gosto de classificações, eu não gosto de rótulos, identidades, e muito embora a gente assuma algumas identidades na sociedade, e a gente, até no último vídeo eu falei, a gente tem que ser coerente com essas identidades, e até comentei que a gente não pode levar as pessoas por caminhos que antes, previamente, a gente não tenha se lançado dentro desse caminho, né? Mas, senhor GT, o que o senhor escreveu hoje no Facebook me tocou porque pessoas profundas como o senhor, como eu, que tem um olhar poético, já dirigiu alguns trabalhos em teatro também, atores, a gente tem uma operação mental um pouco diferenciada mesmo das pessoas, né? E a gente é muito intenso. Então, quando você colocou aquilo lá, falava da intensidade, né? De uma intensidade muito profunda, né? E da dor de viver. Parece que a dor de viver, ela superava as obras, né? As direções que você fez, as premiações que você teve. E eu acho que é um pouco por aí mesmo. A vida ainda supera a arte. A vida supera a arte porque a arte precisa da vida, né? E é coemergente. Mas, seu GT, se a gente começar a dividir as coisas, arte, vida e arte, parece que você é um pouco controversa e vou estar contradizendo agora o que acabei de dizer, mas é assim, uma coisa está dentro da outra, né? A vida e a arte está dentro da outra, uma está dentro da outra. E as pessoas vivem com arte. Você imagina só, por exemplo, o lixeiro, né? Você está morando em outro país, mas eu moro numa rua em que passa caminhão de lixo aqui, às terças, quintas, sábados. E E é muito peculiar, eles juntam todo o lixo num lugar assim, aqui na minha rua, eu moro em São Paulo, mas eles juntam todo o lixo para depois jogar no caminhão de lixo e eles fazem isso com muita alegria no rosto, né? Aí tem a caixinha do final do ano, eles pedem uma contribuição e tal. Vai dizer que isso não é arte, né? E a arte talvez ela esteja muito ligada, muito realmente ela vem assim
com que tipo de olhar, que tipo de olhar é esse olhar desse artista, né? Se o lixeiro visse nu e cruamente o ato de se pegar lixo, ele, ele desistiria da profissão. Então ele tenta criar em volta, no entorno da vida dele, dessa profissão, alguma outra coisa. Por exemplo, a gente percebe muitos lixeiros que se preparam para São Silvestre, né, aqui em São Paulo, no final do ano, para correr na São Silvestre, e realmente eles têm um físico muito preparado, né, pelas corridas que eles fazem, né, ao pegar lixo, eles já têm um físico naturalmente preparados para isso. Então, algumas pessoas, eu digo até os brasileiros, têm os brasileiros que sofrem com, com o dia a dia, né, com a labuta, com o trabalho, tem que ver a vida assim, não derramando o seu olhar na dor, porque se levanta às 4h30 para pegar o busão às 7, ou sei lá, para chegar no trabalho 3 horas depois para atravessar a cidade, mas a cada vez que se acorda, essa pessoa, que a maioria aqui no Brasil, né, são muitos os que estão enfrentando essa labuta, e a gente, vamos combinar que é um grupo muito seleto de pessoas que alcançaram um nível Blaster Master de riqueza, né, e que fazem uso, né, dessa riqueza e que não acordam de manhã, enfim, sei lá. Mas onde eu quero chegar com isso que eu tô falando? Como suportar a dor da vida? GT, a minha maneira de ver isso é assim. As pessoas me conhecem e sabem que eu estudo uma vertente do budismo tibetano. E eu sei que você, como artista, gosta muito de conhecer as coisas, né? É sempre aberto a conhecer as coisas, se diverte muito com isso. Pelo menos na época que eu te conheci, eu senti um tanto disso. É assim, existe um olhar sobre a vida que é anterior à vida. Existe um olhar que a gente constrói sobre ela. E esse olhar que a gente constrói sobre ela é prévio. Então existe uma coisa chamada coemersão, né? Vou dar um exemplo para você, né? Eu faço meditação, né? E eu estava num lugar onde eu pratico meditação, aqui em São Paulo, próximo da Avenida Paulista, e no momento que a gente estava lá numa quinta-feira, no momento que a gente estava meditando, apareceram os guardadores de carro na rua gritando, cantando, né? É preciso amar, aquela música do Legião Urbana. E gritavam muito alto, cantavam muito alto, e aí dentro da sala de meditação surgiam uns risinhos, umas pessoas rindo e tal. Terminando a atividade lá da meditação, o instrutor, ele veio e falou, viu, vocês gostaram do dia, da atividade hoje? Ele olhou pra todo mundo assim, né? Aí o pessoal, pô, foi difícil, né? Porque o nego ficou lá cantando, gritando lá, tá ficando... Então, a gente só dá atenção pro nego que tá cantando lá fora, porque dentro da gente existe é preciso amar as pessoas. Existe o objeto da música do Legião Urbana dentro da gente. Previamente já existe esse objeto dentro da gente, já existe esse conteúdo, né? Esse conjunto de esse conjunto de impressões, essa experiência da música do Legião já está dentro da gente. Então é bem possível que se o cara parasse, é preciso a gente continuasse a cantar na nossa cabeça. Eu não sei se você está entendendo, ou se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Isso tem muito a ver com, assim, a gente vive a vida e algumas coisas que acontecem fora da gente, a gente reage a elas porque previamente essas coisas, esse conteúdo, ele já existe dentro da gente. Aí eu vou pular um pouco essa fala aqui minha e vou lembrar de uma coisa assim básica, que é assim. Desligou aqui, vou religar. Espera aí.
vez em quando... Aí, pronto. Que é uma coisa assim. Se você chegar numa tribo... Lembrando lá, chegou os primeiros portugueses aqui no Brasil e os índios não tinham a referência do espelho. Viram aquilo e não sabiam o que fazer com aquilo. Eles só viram a imagem deles refletida. Então tem-se assim dentro de um histórico, por escrito, que alguns índios pegaram e enterraram aquilo. Acharam aquilo meio complicado. Nossa, uau, minha imagem está refletida, né? E algumas pessoas foram conversar com alguns índios e acharam que a alma já estava presa naquele espelho, né? Então alguns enterraram. Alguns índios guardaram e alguns outros índios enterraram aquela imagem, afundaram aquela imagem na terra, né? Porque eles não sabiam, não tinham referência. Então é assim, se eu chego a ver algo fora de mim acontecendo e eu não tenho referência daquilo, eu vou olhar para aquilo com um olhar de quem viu aquilo a primeira vez. A gente pode chamar isso de um olhar mais puro diante da experiência manifestada. E onde eu quero chegar com isso? JT e outras pessoas, GT e outras pessoas, é assim. O que me pegou dentro da sua publicação no Facebook foi que o teu parecer, ele carrega uma energia naquilo, e eu não sei o quanto você está se divertindo porque você se diverte com as tuas publicações, né? Mas enfim, me pegou porque iluminou alguns aspectos em mim que eu tive vontade de chegar e gravar um vídeo hoje, que é uma questão da dor da vida, de viver com essa dor, do sofrimento, o que se faz com esse sofrimento, né? O que se fazer com o sofrimento, né, quando ele aparece. Enquanto estava lavando a louça agora, eu lembrei que se o sofrimento acontece e acontece de forma intensa, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me aprofundar nisso. E muitas pessoas, elas querem fugir disso. E essa não é a pegada da vida. Se aparece uma profunda crise diante da vida, uma dor em relação a algo, um desconforto, é aí que está a pegada, aí que está a jogada da vida. É isso que a vida está querendo mostrar. A vida em si, essa coisa não manifesta, invisível. E aí você pode chamar de espiritualidade. Espiritualidade é isso, né? Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade, na verdade, tem a ver com o ato da gente se relacionar com as coisas que a gente considera fora, mas que elas são criadas dentro, né? Dentro, sempre dentro. E relacionadas. E você se relaciona com essas coisas dentro, na realidade, sempre dentro. Né? E você muda de estado, país, mas você acaba levando o Gerald. O Gerald pode mudar muitas vezes de país. Nova York, França, Suíça, Brasil. Mas a experiência, as referências, os venenos, o derramar o olhar sobre a vida, sempre é do Gerald. Né? E aí você pergunta, porra, Cris, mas o que você está querendo dizer com isso? É assim. É uma delícia você conseguir, às vezes, de vez em quando você começa a fazer isso, mas aí você vai melhorando isso. A nascer de novo para você. E nascer de novo para você significa liberdade. Você alcança uma liberdade dentro de você e começa a ver as coisas de uma maneira nova. É como olhar para o espelho, de novo, você conhece o espelho, mas se você tentar olhar para o espelho e falar, caceta. E isso é um olhar de um artista, na realidade. Né? Uma outra coisa que você fala no teu compartilhamento é sobre
ver as rugas no rosto, né? Aparecendo essas rugas e tal, a velhice. E aí assim, se em energia a gente derrama nosso olhar sobre isso, mas o nosso olhar ele não está posicionado em um outro lugar, essa energia ao qual você vai estar navegando é uma energia funesta, é uma energia meio fúnebre. Claro, a gente pode fazer dessa energia, desse olhar, fazer desse olhar virar arte, mas até quanto tempo a gente vai aguentar fazer com que esse olhar se torne arte? Quantas vezes foi feito isso? Então é possível que chegue num determinado momento da vida, exista um certo desgastamento, porque já não é mais interessante se apropriar dessa intensidade da vida para se fazer essa arte. Né? Aí você pergunta para mim, vocês perguntam para mim, o que fazer com isso? A vida. E não é abstrato que eu tô falando. É assim, você pega o teu olhar agora, olha para fora e depois você olha para dentro. Existe uma coisa chamada alma, que ela fala assim: poxa, se de verdade eu compartilhei isso, de verdade eu tô sentindo isso, a dor da vida, o que é esse objeto aparentemente abstrato está querendo me dizer? De repente, é para mudar a direção? É para mergulhar mais fundo dentro de mim? É para parar? Porque a gente não tem, né? As pessoas têm ciricutico, elas não têm paciência de parar. Tem que fazer alguma coisa para acontecer. E aí vem um profundo vazio. Mas é um vazio que não é muito interessante. É um vazio cheio de coisas. É um vazio cheio de si. Mas esse si também, esse vazio cheio de si, não é muito interessante. É como se a gente estivesse bebendo uma bebida alcoólica muito grossa e densa que chama eu. E esse eu também não é muito interessante. Porque esse eu tá velho, tá envelhecido, tá parado. Não se renovou porque não renovou o olhar. Minha filha, peraí. Tartarugas Ninjas. Tá bom, ela tá querendo assistir Tartarugas Ninja. Eu tô gravando, tá vendo? Dá um oi pra lá. Oi! Tá bom, daqui a pouco eu coloco, tá? Eu tô gravando. Tartarugas Ninjas. A musiquinha. Nanã, por favor, vai até lá em cima, que eu tô gravando, tá? Eu tô gravando. A parte das interrupções da senhorita Ananda Flor, quero dizer assim, que eu me proponho aí, me disponho, me coloco à disposição para conversar de perto com vocês e com o GT e dizer assim que o que parece conceito que eu tô dizendo aqui, eu tô usando. Eu tô usando porque eu sinto que tem muita gente em crise, muita gente dizendo, qual é o sentido da vida? O que eu tô fazendo nessa vida? Pra que eu vim? Pra que eu vim aqui? Pra quê? E muita gente está percebendo que esse olhar fora, esse olhar projetado para fora, que precisa conseguir as coisas, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão caminhar para o abismo e vão caminhar para um vazio que não é um vazio muito utilizável para si mesmo, né? E tenha coragem de parar. É que talvez ninguém tenha ensinado vocês a parar numa outra qualidade, entende?
parar de um outro jeito. É uma energia nova. Dessa energia pode surgir um novo chamamento para um trabalho novo. Então é isso. Eu quis, na realidade, dar um feedback aí do que eu li, do Gerald. E aqui é domingo, Brasil, São Paulo. Um abraço a vocês. Um abraço a você, GT. E até mais.